A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para estar aqui estudando as Santas Escrituras com vocês. Hoje no Salmo 34, parte 1, porque eu gosto de falar muito, então acho melhor dividir o Salmo para a gente comentar aqui de boa, sem ter que se apressar, sem eu ter que me preocupar se o vídeo vai ficar longo demais, amém? Irmãos, esse é um salmo muito importante para mim, porque foi a primeira palavra que eu trouxe de saudação depois da minha conversão, depois que eu me converti e vim para Cristo. Esse foi o meu primeiro sermãozinho, né? Minha primeira saudação foi o Salmo 34, eu li ele todo e eu nunca vou esquecer. Então esse vídeo é muito especial para mim, reler esse salmo aqui com vocês e relembrar, né, de como foi o início da minha conversão. Glória a Deus por isso. Irmãos, então já pega aí comigo a sua Bíblia, vamos ler o Salmo 34 juntos. Todo o salmo, como de costume, depois eu venho comentando versículos e venho explicando o que o Senhor ministrou no meu coração. A versão que eu uso é Almeida Revista e Atualizada. Se a sua for diferente, não tem problema, só muda umas letras, umas palavras, mas o sentido é o mesmo. Salmo 34, e aqui tem um título: Provai que o Senhor é bom. E está escrito aqui no subtítulo: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Glória a Deus, já é um salmo de livramento, né, de ação de graças de Davi. Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Só até aqui, irmãos, só até esse versículo 10. O restante nós leremos na parte 2 do Salmo 34, amém? Irmãos, já começando a comentar com vocês, esse salmo foi feito numa circunstância de livramento. Davi aqui nesse salmo ele vai agradecer o Senhor e render graças a ele, porque o Senhor deu um grande livramento de morte para Davi. Aqui Davi ele se fingiu, né, na presença de Abimeleque, um louco, um lunático, um doido, e ele consegue escapar, porque o Senhor, eu creio que moveu a mente daqueles homens para falar, deixa ele ir, vai logo. E essa passagem nós achamos em 1 Samuel 21, versículo 13 a 15. Aqui eu já percebo, já posso ver a importância de ser grato ao Senhor. Davi, escrevendo esse salmo, ele demonstrou gratidão a Deus, rendeu graças, com certeza fez cultos de ação de graças ao Senhor. E eu também fiz o culto de ação de graça recente, e eu vejo que a importância de dar esse louvor ao Senhor, porque eu mesma tinha esquecido de dar ação de graças. O culto de ação de graças, eu admito que eu passei por um processo assim que me converti. Deus já tinha me avisado que eu ia passar por um vento muito forte, e eu passei, nossa, Deus ele me sustentou assim, porque foi uma situação bem complicada, só eu e Deus a gente sabe que eu vivi. E logo depois que passou essa situação que eu fui perceber, caraca, eu nunca fiz um culto de ação de
graças, Deus usou um servo dele na igreja que eu congrego para falar, já fez o culto de ação de graças? Eu falei, caraca, eu nunca fiz. Então eu me organizei, então eu fiz e rendi graças ao Senhor e Ele me honrou assim. Os irmãos viram os céus abertos, assim, uma irmã testificou, né, que viu o céu aberto, que Deus estava recebendo aquele culto de ação de graças, aquele louvor, aquela adoração. E sabe, eu me alegrei muito, porque Deus recebeu meu culto de ação de graças. Então, se você tem uma bênção, se você recebeu do Senhor um livramento, sabe, que alegrou o teu coração, que você olhou para trás e falou, nossa, essa foi por pouco, graças a Deus o Senhor me livrou, o Senhor me abençoou. Se não fosse o Senhor, eu tinha desfalecido, eu tinha caído no meio do caminho. Então, lembre-se de render graças ao Senhor, lembre-se de dar o culto de ação de graças merecido a Deus, porque Ele é digno. No versículo 1, Davi já fala, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Nós sabemos que o louvor tem poder porque a palavra tem poder. Deus, Ele criou tudo por meio da palavra. No princípio das coisas, tudo foi formado pelo poder da palavra de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós temos as características, nós podemos falar, os animais não podem falar, foi tirado deles. Nós podemos ver, enxergar, sentir cheiro, tocar com nossas mãos, e tudo isso nós vemos na palavra de Deus, que Deus ele toca o vaso e vai ornamentando conforme quer. Ele enxerga todos os moradores da terra. Os olhos do Senhor estão repousados pelos seus justos, pelos seus santos. Nós vemos que os olhos do Senhor são como chama de fogo. A palavra do Senhor no princípio das coisas criou todas as coisas. O Senhor cheira com aroma suave as adorações, as ofertas de libação, né, que agora são o nosso louvor. O que eu quero dizer com tudo isso? O nosso louvor, ele tem poder, porque muitas vezes nós nos encontramos tristes, abatidos por uma situação da nossa vida, por um processo, até mesmo por um ataque espiritual de angústia. A gente começa a pensar coisas assim que a gente não vai conseguir, que a gente não vai chegar, que tá tudo ruim, que não vai melhorar. A gente começa a sentir uma sensação estranha. Isso tudo pode ser um ataque espiritual. E o louvor, ele muda tudo isso. Quantas vezes no meu dia eu já me encontrei angustiado, triste, pensando em coisas que me deixavam para baixo, com uma energia ruim. E quando eu comecei a louvar e engrandecer o nome do Senhor, tudo isso mudou. O meu coração foi mudando, eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a agradecer, comecei a orar. E isso tudo mudou meu dia, mudou a minha visão de enxergar a minha caminhada. E esse é o poder do louvor e de render sempre ações de graças ao Senhor. Então a gratidão, ela tem o poder de mudar o seu coração e a sua mente e te lembrar de quem é o seu Deus. Então não aparta o louvor dos seus lábios, porque Ele tem poder de te religar ao seu Deus, ao seu Pai. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Meus irmãos, se você paga preço, se você está passando pelo processo do oleiro, se você busca andar em santidade, bota uma coisa na tua cabeça, você tem que se gloriar no seu Deus. Ou seja, muitos em outras religiões se orgulham dos seus deuses, que na verdade são demônios, no engano. Eles ficam, sabe, se orgulhando de tudo que está acontecendo, tudo que está vivendo, que acontece na religião deles, o que acontece isso, o que acontece aquilo. E enfim, não vou dar nome aqui de coisa porque eu já ia falar, mas eles se orgulham. Ainda mais nós que sabemos da verdade, que vivemos de acordo com a vontade do Criador dos céus e da terra. Nós que pagamos o preço, sofre, porque a gente carrega a nossa cruz. Quem carrega a cruz sofre. A gente não vai se gloriar no nosso Deus? Fala sério, não. Tenha um momento de consciência aí. Pensa comigo, você serve ao único Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e você não vai se alegrar?
você não vai se exibir, se gloriar, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, porque eu tenho amizade com Deus do universo que criou todas as coisas, inclusive as células do meu corpo. Fala sério, eu tenho acesso a Ele. Ele é meu amigo, Ele é meu Pai, Ele é meu Deus. Então nós temos que nos alegrar e gloriar a nossa alma. Cara, acordar já com a consciência. Deus está do meu lado, eu estou no caminho de Deus. Deus, Ele está com os olhos sobre mim porque eu busco fazer a vontade dEle, faço a vontade dEle. Então, não tem por que ficar triste, abatido, melancólico. Confunde o inimigo, como dizem aí, né? Confunde o seu inimigo e busque se alegrar, se gloriar no seu Deus. Poxa, você serve ao único Deus vivo. Tantos enganados aí achando que estão servindo deuses, que tem proteção deles, que não tem nada, porcaria nenhuma, tudo demônio que não pode proteger, só faz mal. Então você está na luz, você pode se gloriar nisso, você tem esse conhecimento, e conhecimento é poder. Eu sei disso porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que eu não delirei, não entrei na religião à toa, não estou aqui para só fazer parte de uma religião, dizer que eu tenho título de crente. Não tô. Eu sei de onde Deus me tirou. E eu sei que Ele é real. Eu sei a verdade, porque Ele me mostrou a verdade. Ele estava comigo onde ninguém mais queria estar, na depressão, na cama, sabe, esquecida. Ninguém queria saber. Amigo de copo, some nessa hora. Ninguém ficou do meu lado. Então, eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que Ele é real. E minha alma se gloria nesse Deus. Ele é digno, é lindo, nossa, nós temos acesso a Ele, é um milagre. A presença do Espírito Santo é um milagre nas nossas vidas. Porque eu lembro que antes eu achava que tinha depressão, ansiedade, um monte de coisa, e realmente era um vazio que me corroía muito, mas hoje eu não sinto mais, porque o milagre do Espírito Santo, o Consolador, o enviado de Deus está comigo, eu não estou só. Então minha alma se gloria nisso, eu me alegro, o Senhor é majestoso, o Senhor é meu Pai, eu sou filha de Deus. Então nós temos esse privilégio, glória a Deus, por isso já comece a se alegrar, irmão. Glória a Deus. Versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Irmãos, eu oro muito para Deus tirar o medo que me impede de romper da minha vida. O medo, sabe? Porque eu não quero que o medo seja uma coisa, um obstáculo que me impeça de viver o que o Senhor tem na minha vida. Sabe, o medo impede muitas pessoas. Muitas vezes Deus manda criar um canal, por exemplo, igual eu estou fazendo agora. Criar um canal no YouTube, falar, Deus manda fazer isso, fazer aquilo. Deus já até me mandou ir uma barbearia pregar, né? Falar do meu testemunho, eu fui. Com medo tudo, a gente vai. A gente fica nervoso, a gente fica meio assim, né? Ansioso, mas a gente vai, a gente obedece. Então, uma coisa que eu tô orando muito para Deus tirar da minha vida, todo o medo que me atrapalha. E eu creio que Deus, Ele tá, cada dia mais eu tô sentindo a presença, a unção de Deus e menos medo na minha vida. Deus está me enchendo, Deus está subindo até o topo, sabe, do meu ser, a coragem, a unção, a ousadia, porque quanto mais a gente busca, mais Ele vai enchendo, mais Ele faz. E mais nós vamos sendo capacitados, né? É uma caminhada. Então, glória a Deus, porque se eu tô aqui, eu já rompi muito por estar aqui. E se você já chegou onde você chegou, se glorie nisso, se alegre, porque é de passo em passo. Se a gente não está parado, se a gente está fazendo algo, a gente chega em algum lugar, mesmo que os passos sejam pequenos. Às vezes eu penso e olho, caraca, eu não fiz nada, eu não avancei nada no meu dia a dia, mas eu tô aqui, você está aqui, nós estamos aprendendo a palavra do Senhor. Então nós estamos avançando. Então nós temos que orar cada dia mais para Deus tirar o medo que nos impede de romper do nosso coração. Porque eu profetizo agora, na minha e na sua vida, em nome de Jesus, o medo não vai parar os propósitos de Deus na minha e na sua vida. Versículo 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Meus irmãos,
Quantas vezes a gente ora e a gente acha que Deus não está ouvindo a gente? A gente pode até não pensar assim, caraca, Deus não está me ouvindo. Mas a gente sente um desânimo. A gente sente, caraca, tô orando aqui, tô fazendo força, tô desgastando, não acontece nada. Aí vem aquele desânimo. E esse desânimo, dentro dele, tem essa crença. Deus não está me ouvindo. Então eu quero falar que Deus está te ouvindo para você não parar de orar pelos seus propósitos. Porque muitas vezes nós enterramos orações que vão nos levar a sonhos, a propósitos, por não querer mais, por achar que Deus não vai mais fazer. A gente para de orar por aquilo. Então não pare. Se Deus te prometeu, se você sente no teu coração, porque Deus coloca desejo no nosso coração para Ele realizar, quando nós estamos na presença. Então, ore cada dia mais, porque Deus ele vai movimentando o mundo espiritual de acordo com a nossa oração. E às vezes o diabo coloca seta na nossa mente para que nós paremos de orar, porque sabe que está próximo de nós recebermos e que o mundo espiritual está se movendo. Então não pare de orar nos seus propósitos, faça propósito com Deus, ore com fervor, ore com fé, porque Deus ele ouve a tua oração. Versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meu irmão, você está bem acompanhado. Todos que temem o Senhor, todos que buscam fazer a vontade dele, tem anjos ao redor acampando. Então não tenha medo, avance, não se preocupe e clame e ore e batalhe em guerreia em oração contra as forças do mal, porque você não está sozinho, amém? Versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Versículo 9. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta os que o temem. Então, meus irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Até esse versículo 9 eu vou ler hoje. Depois, na parte 2 do Salmo 34, nós vamos debulhar mais esse salmo, né? Se você tem um comentário, alguma reflexão, algum ensinamento, alguma coisa que vai edificar, pode botar aqui nos comentários para a gente crescer na fé juntos. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Deus ilumine e abençoe com paz, saúde e presença de Deus. Deus abençoe o teu dia, tua semana, em nome de Jesus. Irmãos, até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.